Fala turma, como vocês estão? Tudo bem? Professor Luiz. Hoje aula de artes e a gente vai ver sobre esculturas, ok? Primeiro nossas dicas de estudo: procurar um lugar calmo, silencioso e ventilado, fones de ouvido, seu material do lado de você e vamos para a aula. Então, em se tratar de esculturas, o nosso texto fala o seguinte: a escultura é a arte das formas espaciais em terceira dimensão, isso é, seu significado está na transformação da matéria bruta em peças com significado, ou seja, você vai pegar uma pedra, vai pegar uma madeira, né, e a madeira você entalha até ela ter uma forma, né, a gente já viu aqueles exemplos de quadros que são os cavalos e tal, né, e em esculturas a gente vê desde o tempo da Grécia, né, que eles fazem aquelas estátuas com monumentos. A gente tem aí o enorme Cristo Redentor, a Estátua da Liberdade, tudo isso é exemplo de esculturas, certo? Então ele diz assim, né? A gente pega a matéria bruta em peças e transforma elas em peças que tenham um significado, certo? A escultura, grosso modo, é a arte de transformar a matéria bruta, pedra, metal, madeira, etc., em formas espaciais com significado, ou seja, em formas que a gente vai ter lados tridimensionais, né? Que a gente possa ter perspectivas diferentes sobre esse determinado objeto, certo? Quando dizemos formas espaciais, queremos dizer formas em terceira dimensão, isso é, com volume, altura e profundidade. Então isso é que se dá o nome 3D, gente, né? Porque tem três formas, né? Ele tem um volume, ele tem uma altura e tem uma profundidade. Das artes plásticas, a escultura é uma das mais, né, que estabelecem interação com o grande público. Isso porque geralmente elas são pensadas e produzidas com a finalidade de ocupar espaços públicos, né? Então, quando se fala em artes plásticas, a gente está falando exatamente nesse tipo de escultura que ele vai ficar lá como um busto numa praça pública, que ele vai ficar que nem a nossa estátua de Iracema, lá no meio da beira-mar, né? Representando toda uma história, de um contexto lá do regionalismo cearense, da chegada do português e o contato com os índios, etc. É assim, por exemplo, como os conjuntos esculturais gregos e romanos, mas também com esculturas produzidas na época do Renascimento, ou em culturas de religiões, né, tradicionais, como o budismo e o hinduísmo. Muitas vezes as esculturas também são projetadas para acompanhar complexos arquitetônicos como objeto de compor, né, um conjunto artístico harmonioso. Às vezes a pessoa tem uma ideia assim de, eu estou no Ceará, eu vou construir um enorme prédio e vou botar uma jangada na frente do prédio que é para representar, né, a nossa pesca, né? Então o cara faz lá a escultura da jangada e coloca lá em frente o prédio, né? E aquilo dali está fazendo, né, esse composto artístico harmonioso, né, para poder representar toda a regionalidade e tal. É o caso das esculturas que acompanham as catedrais góticas da Idade Média, né? Na Idade Média eles faziam aquela coisa de Deus e o sagrado está dentro, né? E fora está as maldades, as atrocidades e etc. Então eles colocavam aqueles gárgolas, né, góticos lá fora, que ficavam em cima das catedrais às vezes, ou nas pontas delas, ou nas laterais, para dizer que o mal estava, né, inserido ali a partir do momento que você saísse lá daquele templo, né, sagrado. Então, os palácios em estilo clássico do período das monarquias absolutistas também, né, eles utilizavam muitas esculturas para representar a riqueza, a nobreza, né, e, por fim, muitas outras coisas. Além disso, de acordo com a época e a civilização e a escola artística, a escultura sofre variações temáticas e formais. Isso se torna evidente quando comparamos as obras do escultor renascentista do século XVI, como Michelangelo, né, com as obras do escultor primitivista e cubista como Picasso, né, no século XX. A Pietra, né, vem a imagem no topo do texto, eu não coloquei, mas vocês podem estar pesquisando aí no Google, certo? Falando sobre a Pietra, né, de Michelangelo, por exemplo, seguramente tem uma expressão realística típica do Renascimento, que busca transmitir a dor do tema da disposição do corpo de Cristo, da cruz e a contemplação pela mãe. Outro exemplo que merece destaque é o Pensador, né? O Pensador eu acho que eu coloquei a Pietra também. A gente vai ver aqui mais na frente que eu acho que eu botei umas fotos nesses slides. Então, o Pensador, né, do escultor francês Auguste Rodin, né? Essa estátua foi terminada e exposta ao público em 1888, integrando o conjunto chamado de Portões do Inferno, né? Rodin havia recebido,
uma encomenda de esculturas especiais sobre os temas presentes no livro Inferno, da comédia de Dante, né, Alighieri. Quem não conhece, Dante Alighieri, ele foi um escritor, né, do tempo da Renascença, e ele escreveu um conto no qual ele disse que em determinado momento da vida dele, ele sofreu um acidente, ficou em coma, e ele escreveu um passeio que ele deu com um anjo chamado Virgílio por todos os ciclos do inferno, né? Então ele passou do inferno para o purgatório e do purgatório para o céu. E esses 3 livros foram escritos, né? E nos livros vocês podem estar descobrindo, conhecendo como são os castigos, né, para cada prática ilícita que é feita pelos seres humanos aqui na Terra. Inclusive esse livro foi que deu ele deu pontapé assim para vários tipos de filmes, né, como o Código da Vinci, o filme que continuou ele, que é o filme Inferno, também foi usado em mitologias de vários tipos de filmes e animes, né? Quando a gente fala em ciclos e bolges do inferno, a gente vai estar lembrando de Dante, né, Alighieri. Então, muitos especialistas em arte acreditam que o pensador seja a representação do próprio Dante. A expressividade dessa estátua é única no movimento impressionista e como acentuou o historiador da arte Stephen Funding. Então aí a gente está vendo a estátua do pensador, né? Coloquei a figura aí para vocês verem. Muita gente diz que esse daí seria, né, a imagem que foi retratada para Dante Alighieri, né? Que foi o escritor da Divina Comédia, do Inferno de Dante. A partir do século XX, a escultura passou a ajustar-se às propostas das vanguardas artísticas que emergiam na Europa, como o cubismo, o dadaísmo, o abstracionismo e o construtivismo, né? Além do já citado Picasso, que também se destacou na pintura, outros escultores como Konstantin Brühlski e Henry Moore tornaram-se célebres dentro das vanguardas modernistas, que até hoje seguem influenciando a produção contemporânea de esculturas. Ah, Pietra, pronto. Aqui está ela, né? Então, do italiano Michelangelo, é uma das mais expressivas esculturas do Renascimento. Vocês podem ver aí que tem todo um culto, né, religioso, sagrado, né? E ela é uma figura bastante bonita, né? E ela mostra assim, ela retrata assim um pouco assim do amor de mãe pelo filho, certo? E, por fim, a nossa atividade, pesquisar e escrever em seu caderno a história da construção do Cristo Redentor, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Vamos pesquisar como foi que surgiu a ideia de construir ele lá, por que foi escolhido, né, o Morro do Corcovado para colocar ele lá. Né? Quem quiser fazer em PDF pode colocar fotos, certo? Manda para mim e eu vou estar dando visto para vocês, certo? O conteúdo da nossa aula pode estar sendo acessado na escolapequenospasso.com.br. Não se esqueçam de seguir a gente nas nossas redes sociais. Deixem um like no vídeo e a gente se vê na próxima aula. Valeu!